Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo, dia em que a igreja celebra a Santíssima Trindade. Deus é comunidade de amor manifestado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos juntos começar o programa de hoje rezando esta oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças, com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Vamos agora conferir essa entrevista sobre os mistérios da Santíssima Trindade. Hoje, dia 30 de maio, a igreja celebra a Santíssima Trindade. E para conversarmos sobre isso, vamos falar com o Padre Newton Pereira. Padre, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia e muito obrigado, por vocês estarem aqui, por podermos falar desse mistério tão grande e tão revelado que é a Trindade Santa. Começa explicando para a gente o que é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é o grande mistério que se fala, Três pessoas distintas e um só Deus. E às vezes é complicado entender isso, Como entender? Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas sendo um só Deus. E eu costumo dizer que a Santíssima Trindade, por que um só Deus? E de fato é. Porque ele é como se fosse três pessoas com um único coração, com um único sentimento, com um único amor. Então, eles amam da mesma forma, eles pensam da mesma forma e, de fato, eles vivem em comunhão da mesma forma. Então, é como se eu tivesse um coração que mantesse três pessoas. Eu tivesse um cérebro que mantesse três pessoas. E apesar de ser, essas três pessoas distintas, elas são um Deus em três pessoas distintas, ou seja, elas têm a sua distinção, apesar de ser o mesmo Deus e são três pessoas, Padre, e quais são essas distinções? Conta para a gente. É interessante, Essa distinção acontece exatamente nisso. O Pai é o Criador. Isso é uma qualidade só do Pai. Só o Pai teve o poder de criar. O Filho é o Redentor, que vai redimir a humanidade através da sua vida ao mundo. Então Jesus é o Redentor. E o Espírito Santo é o Santificador. Então, diante disso, eu posso dizer a vocês podem dizer, se é um só Deus, então o Pai santifica? Não, o santificador é o Espírito. O Pai cria, sim, mas o Filho não cria, mesmo estando na criação, Quando a gente pega o prólogo de São João, a gente vê muito claro, Tudo foi feito nele, com ele, para ele, sem ele nada teria sido feito. Então a grande riqueza está assim, Eles têm as distinções, porém, eles pensam com o mesmo coração, eles agem com o mesmo pensamento, e aí está a plena unidade da Santíssima Trindade. E por que a celebração litúrgica da Santíssima Trindade acontece neste domingo? É interessante porque a festa da Santíssima Trindade é uma festa móvel. O que significa? Quem determina a festa da Santíssima Trindade é a Páscoa. Então ela acontece sempre depois da festa de Pentecostes. O domingo seguinte, a festa de Pentecostes, acontece a festa da Santíssima Trindade. É como se fosse impressionante, Que a gente poderia pensar assim, Um pensamento meu. Nós temos a Páscoa, o maior de todos os eventos, Que é a ressurreição do Senhor. É o momento em que Deus se revela, de fato, na sua plenitude, matando, o maior medo humano, que é a morte, traz seu filho. Em seguida, a promessa acontece, que é a promessa do Filho que diz, eu vou, mas mando o Paráclito para estar com vocês. E depois, é como se juntasse os três, e celebrasse na última festa, a festa da Santíssima Trindade. Então isso é muito interessante, é como se falasse individualmente de cada um e na última festa acontece a festa da Trindade, ou seja, juntar os três, que de fato é um só. Padre, e onde encontramos a Santíssima Trindade na Bíblia? Olha, é interessante que em dois momentos isso é muito claro, O primeiro momento nós temos a transfiguração. A transfiguração é um momento
em que Jesus se transfigura diante dos apóstolos e lá aparece o Espírito Santo, né, de uma forma clara, e também a voz do Pai. Então, nesse momento, nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito junto na transfiguração. E é um momento de confirmação da presença do Filho, que está no Espírito e está no Pai. E o Pai que está no Filho está no Espírito Santo. Então, esse momento é muito forte. O segundo momento que eu acho muito forte é no batismo. Quando Jesus é batizado, aparece, né, o Espírito em forma de pomba e uma voz que vem do alto. Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz. Então são momentos importantíssimos. Primeiro, o momento que Jesus se revela aos apóstolos, de fato, quem ele é. E segundo momento, é o momento que Jesus se revela ao mundo, porque é o momento do seu batismo. O seu batismo como um homem, onde ele usa da humanidade, permitindo que São João Batista o batizasse. Então esse momento é muito forte. Então a gente enxerga na palavra de Deus, neste momento, a Trindade reunida. Então eu vejo claramente, eu não vejo só o Pai e o Filho, ou o Filho e o Espírito. Eu consigo ver os três. Então é um momento muito bonito da palavra de Deus, onde ele se reúne para mostrar a grandiosidade da Trindade e a especificidade de cada um, não é? Porque nesse momento o Filho é amado, mas é o momento do Filho. Mas o Filho que é confirmado no Pai e o Pai que confirma o Filho pelo Espírito. Então é um momento muito rico, né? E a gente consegue ver a Trindade reunida perfeitamente. Cada um na sua missão, mas sendo um só Deus. E o que nós cristãos devemos fazer para que possamos viver a Santíssima Trindade? Eu acho que a forma mais eficaz de se viver a Santíssima Trindade é viver essa plena comunhão, essa unidade como cristão. Um só pensamento, um só coração, uma só atitude, uma só ação. Mesmo sendo específico cada um na sua vida e na sua natureza. Tem uma coisa interessante, não é? Que nós na igreja, vamos pegar a igreja como exemplo de viver essa plena unidade da Trindade. Cada um tem um pensamento, cada um tem sua atividade, não é? O sacerdote que prega, o cantor que canta, não é? A pessoa que limpa, mas o pensamento de comunhão, de unidade, de amor deve ser o mesmo. Então, eu vivo a Trindade quando eu coloco na prática do meu dia a dia, dentro de uma comunidade. Mesmo sendo diferente, tendo missão diferente, temos o mesmo pensamento, o mesmo coração, amamos da mesma forma. Então isso eu acho que é a grandiosidade da gente poder viver. E hoje eu acho que falta um pouco isso, né? Nós como cristãos católicos, nós precisamos retomar isso. Eu posso ter 1000 divergências entre grupos, entre pastorais, movimentos, mas existe a centralidade do pensamento trinitário, que é a centralidade do amor, de pensar, de agir, de comungar, de viver, mesmo cada um sendo diferente. Porque de fato isso está a riqueza, né? É um só coração, um só sentimento, um só amor à Santíssima Trindade, mas cada um tem a sua missão. E essa missão que é do Pai, o Filho assume para si. Essa missão que é do Espírito, o Pai assume para si. Então, mesmo tendo a sua especificidade, existe uma coisa bonita. É um só Deus, cada um com a sua especificidade, mas trazendo algo muito importante na vida, que é viver esta comunhão, não é? Então, Padre, muito obrigada por sua participação. Foi um prazer conversar com o Senhor. Muito obrigado a todos vocês, né? Eu queria agradecer também a você que está em casa nos acompanhando. Dizer a vocês, né, que nesse domingo trinitário, que a vida, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa igreja é um grande baile, onde todos podem dançar à vontade, sem um pisar no pé do outro. Porque é assim que a Trindade vive a comunhão plena, o amor, onde tem espaço para todo mundo. E aí sim podemos viver essa unidade plena, essa comunhão e esse amor trinitário. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram como Arquidiocese de Teresina. É só conferir. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Na próxima quinta-feira, dia 3 de junho, a igreja celebra a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. Vamos agora, no quadro Bons Conselhos, acompanhar uma entrevista sobre essa temática. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a vivência de Corpus Christi, que este ano a solenidade acontece no dia 3 de junho, 60 dias após a Páscoa. E para conversarmos sobre esse assunto, vamos falar agora com o Padre Darley Ferreira. Padre, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a gentileza de ter marcado. Então, Padre, começa explicando para a gente o que significa a solenidade de Corpus Christi.
Corpus Christi, Joyce, ela é até uma solenidade que é confundida às vezes com a celebração da última ceia, lá na Quinta-feira Santa. Só que é importante entender que lá na Quinta-feira Santa se celebra, olhando o caráter principal daquela solenidade, daquela festa, daquela celebração eucarística, se coloca em evidência o caráter convivial de Jesus com seus apóstolos. Ele que celebra com eles, é um momento festivo, ele convive com os apóstolos, e aquele momento ali é um momento familiar do mestre com os discípulos. Também se percebe naquela celebração a memória que se faz do próprio Cristo. Esse caráter é muito importante. Também da autodoação de Cristo para salvar a humanidade. Isso lá na Quinta-feira Santa. Eis aí a centralidade daquela solenidade. Agora, Corpus Christi é diferente. É justamente para mostrar a presença real de Cristo na igreja. Se coloca em evidência esse caráter da presença real de Cristo na igreja, mesmo fora da Santa Missa. Fora da Santa Missa, Cristo permanece presente na igreja. Ele mesmo prometeu, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então a procissão, essa solenidade, quando se pode fazer a procissão, quando se pode realizar a procissão, é para mostrar que Cristo permanece na igreja. Como nós devemos vivenciar este ano, já que estamos vivenciando a pandemia, né? Nós já temos até uma maior participação de fiéis, se a gente for olhar para lembrar do ano passado, né? Ano passado só era mesmo alguns fiéis para a ação litúrgica, as funções que temos na ação litúrgica dentro da missa. Esse ano nós já temos um maior número de presença de fiéis, né? Os 25%, assim que nos é orientado nos últimos decretos, né? Agora, é importante que os fiéis, se preparando para esse momento importante no calendário litúrgico da igreja, já possam, já antecipadamente, aqueles que puderem, já ter o acesso à liturgia daquele dia, já ler na noite anterior, já meditar a palavra, já para entrar nesse espírito da solenidade que se celebra no próprio dia 3 de junho, Corpus Christi. E é claro que com todas as suas orientações, que somente na missa nós não temos procissão devido à pandemia. Então a celebração de Corpus Christi, ela tem uma data móvel, porém sempre deve ser celebrada em uma quinta-feira. Explica pra gente o porquê. Corpus Christi, ele é celebrado, é uma solenidade celebrada 60 dias após a Páscoa. Como a Páscoa também é uma festa móvel, automaticamente vai acontecer Corpus Christi em data diferente, não é fixa, né, chamada móvel. E é na quinta-feira, porque é o dia, quinta-feira, ou o dia em que Cristo instituiu a Eucaristia. E como nós cristãos devemos preparar o nosso coração, nos preparar para receber Jesus na Eucaristia? Olha, Joyce, a melhor maneira de se preparar para a Eucaristia é, primeiramente, pelo sacramento da penitência. O sacramento da penitência é fundamental para que nós, cristãos, católicos, nos aproximemos, de fato, da Eucaristia de maneira livre, consciente do que estamos fazendo, diante de si mesmo e diante de Deus. Mas também pela oração pessoal, né? Isso é importante, o cultivo da oração pessoal. E aí, às vésperas da solenidade, se pode intensificar a oração, vendo a grandiosidade, a beleza desta solenidade, a importância dessa solenidade para nós, cristãos católicos. E aí tomar em mãos e também no coração a liturgia da palavra,
para conhecer os textos. E aí se pode também pesquisar, né, a origem, né, da festa, da solenidade, para que tenhamos a consciência do que estamos celebrando. Padre Darley, muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Joyce, eu agradeço a gentileza de ter agendado e marcado essa entrevista para a gente conversar sobre essa temática. Assim, com certeza, né, o telespectador vai compreender melhor e se preparar melhor para vivenciar com muita alegria e intensidade essa grande solenidade e festa da nossa igreja. E agora vamos acompanhar este depoimento sobre a vivência de uma espiritualidade eucarística. Vivenciar a prática da Eucaristia diária me possibilitou a viver uma intimidade com Jesus Eucarístico. E essa intimidade, ela foi me possibilitando também a mergulhar no mistério do amor de Deus por mim, percebendo o seu cuidado na minha vida, nas grandes e pequenas coisas. Mesmo quando o Senhor me dizia não ou me diz não a determinadas situações na minha vida, eu percebo o toque do seu cuidado. E tudo isso acalma o meu coração. É uma graça poder perceber que não se trata de um pão somente, mas de uma pessoa que se dá inteiro a nós. É um Deus vivo que se derrama em nós e nos sustenta na caminhada, que nos possibilita cura, nos possibilita mergulhar em algo mais profundo. É a maneira que o Senhor se manifesta com o seu amor misericordioso nas nossas vidas. É a maneira nobre, é a maneira doce do seu cuidado por nós. E agora você confere as notícias da nossa Arquidiocese de Teresina com a nossa repórter Joyce Fernanda. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. No sábado, dia 22 de maio, a Arquidiocese de Teresina realizou a Vigília de Pentecostes, que este ano aconteceu de forma híbrida. A missa foi realizada na sede da comunidade Shalom e foi presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Mais detalhes a gente confere agora. Pentecostes é uma das celebrações mais importantes para a Igreja Católica, pois representa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, 50 dias após a Páscoa. Na Arquidiocese de Teresina, aconteceu no sábado que antecede este dia a Vigília de Pentecostes, onde foram realizados vários momentos em preparação para a descida do Espírito Santo. Foram momentos de oração, adoração, louvor e pregação, e finalizando com a Santa Missa, presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito. Gustavo Alexandre, integrante da comunidade O Caminho da Cruz e que estava à frente da organização da vigília, fala sobre a importância de realizar esse momento e destaca a necessidade de receber o Espírito Santo nesse período de pandemia. Então, a importância da Vigília de Pentecostes é celebrar essa grande festa da igreja que marca o nascimento da igreja e gerar essa unidade tão pedida pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e que nós devemos viver porque é um fruto do Espírito Santo. Então é muito importante para que todas as expressões, paróquias e movimentos da Arquidiocese vivam isso, essa unidade, né? E num tempo de pandemia, o Espírito Santo é como uma força que vai aumentando a nossa fé. O arcebispo Dom Jacinto Brito fala sobre o significado da Vigília de Pentecostes e como ela foi pensada, planejada na Arquidiocese de Teresina para que pudesse acontecer da melhor maneira, já que o momento exige cuidado por conta da pandemia da Covid-19. Inicialmente, nós pensamos na catedral, em frente à catedral, para melhor dizer, com um número bem expressivo de pessoas, como já realizamos mais de uma vez. A situação atual da pandemia ainda não nos aconselha a fazer isso. Então, decidimos fazer algo que seja possível. E esse possível foi fazer com um número limitado de pessoas, mas representativo da Arquidiocese,
fazermos aqui na comunidade católica Shalom, onde há um espaço íntimo e amplo, podermos fazer com representações das comunidades novas, das associações, das pastorais, dos organismos da Arquidiocese, como uma espécie de presença da Igreja viva da Arquidiocese em relação a esse dom do Espírito. A vigília de Pentecostes foi pensada e organizada em 3 meses. Durante esse tempo, a equipe se reunia, realizava adorações, intercessões, orações, na intenção de fortalecer a espiritualidade para esse dia. Gustavo conta como as pessoas que fizeram parte dessa organização se sentem com a realização do momento. Nós nos sentimos inteiramente agradecidos a Deus, né? Porque em um tempo que estamos vivendo as dificuldades por conta desse vírus, é uma oportunidade da gente estar próximo um do outro, seguindo todas as medidas, os protocolos sanitários. Isso nos ajuda a fortalecer mais como igreja, como irmãos e como pessoas. Então é um sentimento de gratidão e ao mesmo tempo de unidade, de proximidade, mesmo num tempo de distanciamento. O evento aconteceu de forma híbrida, online e de forma presencial, porém com a quantidade reduzida de fiéis. O participante Alzimar, que pela primeira vez participa da vigília, conta que foi convidado algumas vezes por amigos e que se sentiu chamado a vivenciar esse momento de encontro com Deus. Bom, eu estou vindo pela primeira vez, eu não conheço, estou achando tudo muito organizado. Eu estou vindo através da comunidade Santa Terezinha. Fui convidado pelo filho, pela Márlia. Então eles passaram a semana fazendo divulgação do evento e eu resolvi vir conhecer, eu, minha esposa, uma amiga nossa. Estamos aqui, estou muito feliz. Já a participante Beatriz, que faz parte da comunidade Resposta, vem se preparando há um tempo para vivenciar esse encontro com Cristo. Ela revela que chegou bem antes da vigília iniciar para já ir se preparando e intercedendo pela vinda do Espírito Santo. Eu estou aqui desde cedo, cheguei por volta de 1h, já estava em adoração, fazendo a intercessão pelo evento. E eu espero que a graça de Deus alcance a todos, nesse momento que é tão importante, o que a gente recorda, o que a igreja recorda, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Que Nossa Senhora possa estar intercedendo por cada um que está acompanhando, que vai acompanhar online, esse momento tão importante. Então, espero realmente que o Espírito Santo desça sobre cada um. Quem também participou da vigília foi o Alexandre, que vê uma necessidade muito grande na sociedade hoje em receber o Espírito Santo. Para nós também, nos tempos de hoje, esse Espírito continua e deseja descer sobre todos os corações da humanidade. E nessa vigília de Pentecostes, rezada pela nossa Arquidiocese de Teresina, nada mais pedir que esse Espírito continue a descer e inflamar os nossos corações nos diversos carismas, seja o pessoal, seja também na vocação laical. Deixa sobre nós e possa dizer que esse Espírito desça, que se faça uma obra nova no nosso coração, na nossa Arquidiocese, no nosso Brasil. O tema da vigília deste ano foi retirado da passagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, que vos dará força, e sereis minhas testemunhas. O momento aconteceu na sede da comunidade Shalom e foi transmitido pelo canal do YouTube da Arquidiocese de Teresina. Na última quarta-feira, dia 26 de maio, aconteceu a celebração da instituição do leitorado aos candidatos ao diaconato permanente. A instituição do Ministério do Leitorado é mais um passo dado pelos candidatos ao diaconato permanente. A Arquidiocese de Teresina realizou às 19h30 na última quarta-feira, dia 26 de maio, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, a instituição deste ministério para 18 candidatos. José Maria fala sobre a importância desse momento. A instituição do leitorado é uma instituição definitiva e principalmente para quem está avançando na ordem é necessária para que a gente possa servir melhor a Deus e aos irmãos.
Já o candidato Anorcio Andrade fala sobre a experiência de vivenciar esse momento, onde se aproxima da realização de um sonho idealizado por Deus. Olha, é de muita alegria, porque Deus nos dá essa possibilidade de poder um dia avançar na ordem e vir a ser um diácono para servir a Ele e ao povo. O Essirley, que também é um dos 23 candidatos ao diaconato permanente, fala que a escolha para se tornar diácono não partiu dele, e sim do Senhor. Olha, é uma escolha de Deus nós estarmos aqui hoje, né? Para tentarmos alcançar, chegar lá ao diaconato. Esse é mais um passo, mais um degrau de uma escada que a gente não termina de subir, né? Sempre estudo, sempre está com o povo de Deus e é um serviço, né? Não é um posto, não é uma profissão, mas é um serviço para a igreja e para o povo de Deus. A celebração foi transmitida pelo YouTube da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima e contou com a presença da família dos candidatos ao diaconato permanente, alguns integrantes do clero arquidiocesano, e foi presidida por Dom Jacinto Brito. Durante a missa, o arcebispo fala sobre a importância desses candidatos em aceitarem esse chamado. Nos faz sentir a grandeza desse momento, como também a certeza de que esse eis-me aqui é a resposta precisamente ao chamado. E o Senhor nos chama pelo nome. Não há um chamado diluído, anônimo. O chamado é sempre nominal, pessoal. Todos nós temos esta experiência na vocação própria que cada um abraçou. E agora estes homens de fé recebem mais um ministério rumo ao diaconato permanente e se preparam para o próximo passo rumo a este serviço. Hoje acontece a live solidária da Pastoral Familiar, que traz como tema Ide a José. O objetivo é arrecadar alimentos e sensibilizar as pessoas a compartilharem o que têm com os menos favorecidos. O evento acontece às 17 horas e será transmitido através do canal do YouTube da Pastoral Familiar de Teresina. A reforma da Capela Universitária São Paulo VI está chegando na sua reta final e, na tentativa de arrecadar mais recursos para a finalização desses reparos, será realizada uma missa na parte externa do templo na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito. Essas foram as informações da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. Próximo domingo a gente se encontra novamente. Essas e outras informações estão disponíveis no site da Arquidiocese de Teresina. Confira no endereço que aparece no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e, a seguir, você acompanha a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora as informações das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4. Olá, vamos acompanhar a partir de agora as notícias da Diocese do Estado do Piauí com mais um Boletim do Regional. Dia 20 de maio, o bispo diocesano Dom Plínio Luiz abençoou o altar e o sacrário da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Picos. Foi realizada no dia 21 de maio uma reunião de articulação com o Consórcio dos Governadores do Nordeste. O encontro teve como objetivo a apresentação de um documento elaborado pelas pastorais sociais, comunidades eclesiais de base, as SEBs, organismos e movimentos sociais para o Consórcio do Nordeste. Esse documento expressa as prioridades em relação à defesa da vida da população mais vulnerável e está em sintonia com os objetivos do Pacto pela Vida e da Sexta Semana Social Brasileira. Conforme a agenda mensal de Dom Plínio, ele visita todo dia 21 de cada mês um zonal da Diocese de Picos. O último foi o Zonal 2. Dia 21 de maio, Dom Eduardo Zielski completou 49 anos de ordenação sacerdotal. Louvemos a Deus pedindo que ele continue iluminando a missão de bom pastor.
No dia 22 de maio, na Igreja Matriz São Francisco de Assis, no município de Lagoa de São Francisco, foi realizada a ordenação presbiteral do Frei Leonardo Leite, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. A celebração foi presidida por Dom Juarez Souza, bispo diocesano de Parnaíba. A Coordenação Diocesana de Catequese realizou no dia 22 de maio, na página do Facebook da Diocese de Parnaíba, uma live informativa sobre o capítulo 9 do Diretório para a Catequese. O capítulo aborda o tema A Comunidade Cristã, Sujeito da Catequese, que trata da comunidade como centro da ação da Igreja. O evento virtual contou com a participação de catequistas e agentes de pastorais e foi ministrado pelo diácono Ribamar Moraes. O Dia D da Ação Solidária Tempo de Cuidado na Diocese de Parnaíba será na próxima quinta-feira, 3 de junho, dia de Corpus Christi. A campanha está sendo realizada pela Igreja Católica em todo o Brasil e tem como objetivo ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade diante da pandemia do coronavírus e também fortalecer a solidariedade nas igrejas do Brasil. Para este dia D, os pontos de doações de alimentos não perecíveis, cestas básicas e produtos de higiene são Cúria da Diocese de Parnaíba, Cáritas Diocesana, Secretarias Paroquiais e Associação Comercial de Parnaíba. No sábado 22 de maio, a Paróquia do Divino Espírito Santo, na cidade de Corrente, realizou a Vigília de Pentecostes, motivada pela alegria de celebrar o Jubileu Diocesano Paroquial. Na ocasião, a paróquia contou com a visita de Dom Marcos Tavoni e também do Oratório Missionário do Bom Jesus da Boa Sentença, padroeiro principal da Diocese, que percorre todas as paróquias durante o ano jubilar. No dia 23 de maio, na solenidade de Pentecostes, o bispo diocesano de Bom Jesus, Dom Marcos, visitou a comunidade paroquial de São Gonçalo do Gurgueia, que tem como pároco o padre Jefferson Leandro. Dom Marcos presidiu a celebração da missa e realizou a oração do Momento da Graça do ano jubilar, rezando com os fiéis diante do oratório do Bom Jesus da Boa Sentença. No domingo de Pentecostes foi realizado o encerramento da festa do Divino Espírito Santo, com celebração da missa na Catedral de Nossa Senhora da Vitória, presidida por Dom Edilson Nobre. O tema da festa desse ano foi Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Após a Santa Missa, a imagem do Divino retornou à casa da família Gama Neiva Santos, que se tornou santuário durante os 2 últimos anos por conta da pandemia. E depois, a imagem foi entregue à família Coutrin Nunes. Terá início amanhã, no dia 31 de maio, os festejos de Santo Antônio em Campo Maior. A festa se estende até o dia 13 de junho e tem como tema A Palavra de Deus une os fiéis e faz deles um só povo. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as celebrações serão transmitidas pelas redes sociais da Catedral e durante as missas do festejo, a igreja ficará com as portas fechadas. A programação do festejo de Santo Antônio você confere no site que aparece no seu vídeo. Essas e outras notícias você confere no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. Neste domingo, a Pastoral do Dízimo lança sua mais nova cartilha. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. E agora nós vamos falar com o diácono Giovanni Batista, assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo da nossa arquidiocese, para falarmos sobre a cartilha do dízimo, que este ano traz como tema exemplo de amor e compromisso com o reino de Deus. Diácono, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, bom dia Joyce, bom dia irmãos e irmãs que nos acompanham através do programa Em Tuas Mãos. Alegria estar aqui para falar sobre um projeto tão importante como é o mês de animação do dízimo. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente, explicando o que o dízimo significa para a nossa igreja. O dízimo significa, em primeiro lugar, um gesto que cada ser humano expressa como uma resposta ao amor de Deus que nos alcança através da sua providência, misericórdia, amor e cuidado. Então, o ser humano, ao ser alcançado pelo amor de Deus e por tudo aquilo que Deus faz em nosso favor, como resposta a tudo isso, quer contribuir com o projeto de Deus para a salvação da humanidade, devolvendo um pouco do muito que Deus nos concede todos os dias. Então, o dízimo é este meio.
que o ser humano encontrou de, em tudo aquilo que recebe de Deus, devolver um pouco a Ele para que a missão da sua igreja possa se concretizar na história e na vida do mundo. E como foi pensada a escolha do tema da cartilha deste ano? O tema foi pensado exatamente pelo fato de estarmos vivenciando o ano de São José, proclamado pelo Papa Francisco. Então, olhando para o exemplo de São José e olhando para aquilo que é o nosso gesto como dizimista, então São José é uma fonte de inspiração pelo seu compromisso de amor e fidelidade ao reino de Deus, que ofertou toda a sua vida, abriu mão de seus projetos em favor do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Então, o gesto de cada fiel ao contribuir com o dízimo e colaborar com a vida e a missão da igreja é sim um exemplo, seguindo São José, de amor e de compromisso para com o reino de Deus. Explica pra gente qual a importância dessa cartilha, né, para quem ela é destinada. Essa cartilha é destinada a todos os fiéis, mas em especial para os agentes da Pastoral do Dízimo, para que durante um mês eles trabalhem a evangelização, colocando ainda mais em relevo esta ação evangelizadora da igreja, que levam as pessoas a chegarem a esta consciência de que a participação delas é importante para que a evangelização verdadeiramente aconteça. Então, esse mês que umas paróquias, a maioria delas fazem no mês de julho, acontece também em outros meses do segundo semestre, pelo fato de algumas paróquias terem o festejo de seus padroeiros no mês de julho, então outras realizam em outros meses, mas a maioria realiza durante o mês de julho, aquilo que a gente chama de o mês de animação do dízimo, que se utiliza dessa cartilha como subsídio que norteia essa ação evangelizadora. E como essa cartilha será utilizada por essas pessoas, né? Explica pra gente. Nos anos que a gente vive numa realidade normal, é realizado em encontros que acontecem nas famílias. Programam um encontro em uma determinada família e as pessoas se direcionam para lá e realizam o encontro refletindo sobre aquele tema. A cartilha se divide em 5 encontros, cada ele com um tema, que reforçam aquilo que é proposto no tema central. Então, mas nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia, por exemplo, no ano passado, esses encontros aconteceram todos de forma online ou transmitido através das plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, o que teve um bom alcance e um bom resultado. Este ano ainda continuamos com as incertezas, não sabemos como se dará. A ideia é que já possamos fazer, tomando todos os cuidados, de forma presencial, mas se assim não for possível, continuaremos a fazer através das redes sociais ou então das plataformas digitais como Google Meet, Zoom e outros, como aconteceu no ano passado. Já que o senhor fala nesse momento de pandemia, como está sendo, né, a contribuição dos fiéis em devolver esse dízimo? Olha, inclusive foi algo bonito de se ver. Todo o esforço que se faz para que o dízimo venha verdadeiramente a ser a principal fonte de sustentação da igreja. A gente sabe que a igreja, para se autossustentar, ela tem que se utilizar de vários outros expedientes, porque, infelizmente, nós ainda não temos todo o nosso corpo de fiéis conscientes da importância do dízimo. E quando eu digo conscientes, eu falo de evangelizados. Então, eu digo sem medo de errar, que você pode medir qualitativamente, quantitativamente, a ação evangelizadora de uma paróquia quando você olha para o dízimo dela e vê que este dízimo é capaz de sustentar as suas realidades, as suas estruturas. É a certeza de um povo bem evangelizado que verdadeiramente, pela ação evangelizadora daquela paróquia, fez uma experiência de Deus. E a partir desta experiência de Deus, ela se assume como igreja e com esta igreja colabora. Não olha mais para a igreja como uma instituição, mas como um corpo, o corpo de Cristo, do qual ela também é um membro e que deve colaborar para que esta igreja possa subsistir e cumprir a sua missão, que é continuar a missão do próprio Cristo. Então, Diácono Giovanni, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Em Tuas Mãos e levar aos nossos irmãos e irmãs a importância de se trabalhar a evangelização a partir da temática do dízimo. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube, Arquidiocese de Teresina. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta,
A partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7, com Rafael Santos. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora acompanhar a nossa Dica da Fé para este domingo. Este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E neste domingo, a nossa dica da fé para você é o livro A Redescoberta da Existência, da editora Vozes. Uma monja, um monge. Ela de tradição budista, monja Koen. Ele de tradição cristã, monge Anselm Grun. Em meio a uma crise sem precedentes na humanidade, os dois estão unidos nesta obra para fazer um convite, meditar sobre a existência. A pandemia que se espalhou sobre o planeta, atingindo a espécie humana e somente ela, nos obriga, no mínimo, a uma pausa para a reflexão. A uma reflexão sobre o que de fato é essencial. E agora vamos conhecer o trabalho de evangelização através da arte da Gabriela Luz, no quadro Artista da Fé. Existem diversas formas de servir a Deus e a artista Gabriela Luz cumpre alguns serviços de evangelização. Além de ministra da Eucaristia, ela realiza a fabricação de produtos religiosos como agendas, canecas, lembrancinhas e outros artigos. A artesã sempre teve dentro de si uma vontade muito grande por artes manuais, principalmente por ter sua mãe como exemplo em casa, que realizava costura, bordado, crochê e pintura. Gosto de arte, eu não sei precisar desde quando, né? Eu cresci vendo minha mãe fazer arte, costurar, bordar, pintar, então eu cresci com esse gosto por artes manuais, né? E durante muito tempo eu fui fazendo por hobby, por brincadeira, por passatempo, né? Quando nasceu minha primeira sobrinha, eu resolvi fazer o aniversário dela, e aí eu fiz tudo do aniversário, lembrancinhas e tudo, né? E aí meu irmão disse, por que tu não faz isso para vender, né? Ganha dinheiro com isso, tem jeito e tal. Um amigo de trabalho também falou. E aí foi plantando essa sementinha em mim de fazer para mostrar a minha arte mesmo, divulgar a minha arte, e daí eu comecei. Desde o início, eu tinha em meu coração a vontade de colocar a minha fé na minha arte, né? Levar a minha fé através da arte. Além da referência artística de sua mãe, ela tinha também a religiosidade. E isso fez com que ela se espelhasse mais uma vez e seguisse o caminho de Deus. A artista conta que no início do seu empreendimento foi complicado, mas que perseverou, comprou os equipamentos e sua primeira coleção foi realizada inteira com tema religioso. E eu sempre pensei em agendas, em canecas, em bloquinhos, só que até então eu não tinha material para produzir, né? O material que eu tinha de fazer não me dava capacidade para fazê-los. Até que, final de 2019, a gente investiu, né, na maquinário de encadernação, de caneca. E aí a minha primeira coleção foi com o tema religioso, né, que eu dei o nome de Minha Força Vem do Alto. Né, que essa caneca, inclusive, faz parte da minha primeira coleção. Ela fala também sobre a procura que teve das pessoas para encomendarem seus produtos, cada peça sempre diferente uma da outra, e como esse trabalho deixou mais forte espiritualmente tanto ela quanto para quem recebe. Então, a minha primeira coleção eu fiz com imagens que eu escolhi, né, frases, foram frases bíblicas. Depois as pessoas foram me procurando para pedir suas próprias devoções, seus santos, né? As suas orações que queriam estampar, queriam carregar consigo nas agendas.
E aí a gente foi fazendo, veio uma atrás da outra, e isso me fortaleceu muito a minha fé também, né? Ao mesmo tempo que eu podia estar ajudando a fé dos outros, eu me fortalecia. Bem no meio da pandemia, que a gente estava em casa, aí vinha ansiedade e tudo, né? Então, a cada agenda que eu ia produzir, que eu pegava a oração própria do santo, então era eu fazendo a agenda e rezando ao mesmo tempo, né? E uma amiga me pediu uma para presentear, e ela disse: que lindo, Gabi, que você está evangelizando as pessoas através da sua arte, né? Então, a gente foi fazendo isso. O meu esposo me ajuda muito, né, na produção tanto das canecas quanto das agendas, e a gente vai trabalhando junto, seguindo junto, né, conforme Deus vai conduzindo. Gabriela destaca ainda a peça que mais lhe tocou durante esses anos de produção e revela que quem recebeu o artigo religioso também se sentiu tocado. Dentre tantas capas, teve a do Divino Espírito Santo, que me tocou muito, que quando eu estava preparando no computador, eu fiz um momento de adoração, né? E aí muitas pessoas dizem: você estava adorando o computador? Não, é porque o Espírito Santo, para mim, se manifestou naquele momento, né? Foi muito forte. Dentre todas, acho que Nossa Senhora, que amo, que sou muito devota, mas a do Espírito Santo me tocou muito. E uma das pessoas que recebeu a agenda também me mandou um relato, uma mensagem linda, dizendo também que recebeu no momento... A voz tremeu agora. Num momento também muito importante na vida dela, que ela estava precisando, e que ela sentiu na agenda o amor com que ela foi feito, né? O carinho com que ela foi feita e a fé com que ela foi feita. Então, isso foi muito forte e marcou muito, né, essa trajetória de agendas religiosas que eu fiz esse ano passado. Mas a artista não está sozinha nesse trabalho de evangelização. Ela recebe o apoio do marido, que está presente desde o início da sua caminhada com a produção dessas peças. Meu marido me apoia em tudo, a gente conversa em tudo, desde quando a gente resolve investir em alguma máquina, quanto ele me ajuda mesmo na produção, né? Tanto na hora de fazer as artes, eu peço opinião, né? Ele entende um pouco mais de imagens que eu. Na hora de tirar foto do produto para postar, que ele entende de fotografia. Então, ele me ajuda em tudo, em tudo. Nós andamos muito juntos, não só na fé, né, que a gente é de igreja há muito tempo, é de grupos de igreja há muito tempo. Somos ministros eucarísticos juntos, então a gente anda junto em tudo. O esposo, Muniz Lino, foi um dos principais incentivadores para que ela começasse essa arte. Ele fala sobre a relação de parceria entre eles e que a confiança em Deus foi o pilar para que eles acreditassem que tudo daria certo. Desde quando namorados a gente era parceiros. Na caminhada religiosa, no trabalho, um sempre dando força ao outro. Quando às vezes acontecia alguma coisa de um ficar desempregado, sempre vinha com uma palavra de motivação, dizendo: olha, não se preocupe, quando Deus fecha uma porta é porque Ele está abrindo outra. E sempre incentivando os sonhos um do outro. Quando foi para começar lá atrás, que ela começou com questão de corte de papel, ela ficou: amor, compra ou não compro? Vamos comprar. É equipamento caro. E a gente, assim, desse jeito, a gente só compra as coisas dividindo, mas vamos lá e compra e mete a cara. E foi dando certo, e ela sempre teve o sonho de trabalhar com essa parte de agendas. E graças a Deus, está aí o trabalho dela sendo reconhecido, e a gente trabalhando junto, cada vez mais, com planos de investir mais nessa área, mas tudo focado conforme o que ele nos propõe. Além da produção da arte religiosa, o casal é muito presente na igreja, servem como ministros na paróquia Menino Jesus de Praga, no bairro Saci, Forania Sul 2. E com muita fé, os dois seguem juntos nesse trabalho evangelizador. Vamos agora acompanhar a mensagem do nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito, no quadro Palavra do Pastor. Poucas vezes nós pensamos, caros irmãos, caras irmãs, que agora partilham nesta audiência do programa Em Tuas Mãos a nossa reflexão, partilham
a nossa alegria de comunicar a fé neste momento em que nós lembramos de um modo particular uma solenidade da nossa igreja que prolonga de alguma forma o tempo pascal, encerrado no domingo de Pentecostes, domingo anterior. Poucas vezes a gente pensa que quando nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos fazendo uma profissão de fé de alto nível. Nós estamos como que sintetizando nesses gestos e nestas palavras, ou melhor, nesse gesto e nessas palavras, sintetizando o mistério principal da nossa fé, a unidade e a trindade de Deus. Que Deus é único, o povo de Israel já tinha conhecimento disso pela revelação divina. No Deuteronômio, capítulo 6, está escrito assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas Jesus vem e então nos revela que esse Deus único é um Deus em três pessoas. De uma maneira que só Ele podia nos falar assim. Mas Ele se dirige constantemente ao Pai, meu Pai e vosso Pai. Diz que o Espírito Santo viria sobre nós e que Ele mandaria o Espírito Santo. E há dois momentos especiais em que explicitamente nós temos a consciência da revelação da Trindade feita em Jesus ou por Jesus. Veja no momento do batismo do Senhor. Naquele momento, Jesus, o Filho, está na água. Ouve-se a voz do Pai: este é meu Filho amado, em quem eu pus toda a minha esperança, meu afeto, escutai-o. E o Espírito Santo que pousava sobre ele como se fosse uma pomba. Pois bem, outro momento é quando Jesus, na ascensão, há 15 dias atrás, celebrávamos a ascensão do Senhor, ele diz: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus nos revela a Trindade, de modo que a igreja se sente esta comunidade de fiéis que não só professa a fé em Jesus, mas que é imersa no mistério da Trindade Santa. Sendo assim, nós não somos um clube religioso, mas a Igreja de Cristo somos nós com a Trindade Santa. Quando às vezes a gente pergunta, quem é a igreja? Somos nós, está certo. Mas ainda está incompleto. Somos nós com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A igreja tem uma dimensão profundamente trinitária. E por isso ela é uma diversidade na unidade. Como? Ela é uma diversidade porque tem muitos membros, como no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e na carta aos Efésios, capítulo 4, São Paulo se detém sobre isso. Mas ela é, ao mesmo tempo, una. Ela é o corpo de Cristo. Ela está unificada como filhos do mesmo Pai. E a argamassa, por assim dizer, que une a igreja é o Espírito Santo. De modo que não é a mesma coisa dizer que só Deus, mas o Deus que se revela como Pai que envia o Filho que cumpre a vontade do Pai e envia com o Pai o Espírito Santo. Nós somos felizardos, porque podemos ter de Jesus a revelação da Trindade Santa e podemos, a partir desta Trindade, crescer também na unidade. Por isso eu lhes convido agora, finalizando o nosso programa, faça comigo esta profissão de fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, agradecendo a você pela companhia. Que a Santíssima Trindade, comunidade perfeita de amor, nos ajude a viver a unidade em nossa caminhada cristã. Até o próximo domingo, com mais um programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo.